Nós vamos começar uma playlist diferente, que faz tempo que eu queria dividir com vocês, um estudo que eu gosto muito e que me ajuda a compreender certos conceitos, que é estudar a etimologia das palavras. Quando a gente olha para isso com outros olhos, quando a gente amplia cada vez mais a nossa forma de conhecer as coisas, de estudar as coisas, nós vamos ganhando elementos. E esses novos elementos, eles nos ajudam a compreender as coisas de forma diferente. Imaginando que a gente vem programado, né, que a gente tem programado a nossa vida com as mesmas bases, com as mesmas formulações, quando a gente começa a nos compor de uma nova forma de interpretar tudo que nos rodeia, a gente vai ganhando cada vez mais elementos para mudar os conceitos que a gente tinha da realidade. E a etimologia das palavras, pessoal, é um universo muito interessante. Claro que nós não vamos falar de palavras aleatórias, nós vamos focar em palavras, na verdade até que eu chamaria de termos muito usados por nós, praticantes da mecânica quântica e estudantes dessa forma de enxergar a realidade e buscadores da nossa própria expansão e o nosso próprio reconhecimento como seres multidimensionais. Então a primeira palavra que nós vamos estudar a sua origem e ligar ela a certos conceitos vai ser a palavra energia. Vamos entender o que é o sentido da palavra energia, para que toda vez que a gente tiver e a gente vai lidar muito, né, com energias, e a gente precisa entender muito bem esse conceito para formular a nossa nova forma de enxergar a realidade. Então, novamente, eu peço desculpas, eu vou usar um pouco do que eu anotei aqui para não esquecer. Então, vamos lá. Energia. A energia é uma palavra que vem do grego. Energia, né? Seria a pronúncia aqui da palavra grega, de origem grega, energia. Onde nós temos o en, de energia, o en, como sendo dentro de ou em, e o resto da palavra energia, né, que seria energia, seria o trabalho, ou a obra, ou a ação. Então, energia, pela sua origem, designa algo que está em ação, que está em movimento. Aristóteles usava o termo energia, foi ele quem começou a usar muito esse termo, para descrever o estado de algo em ação ou algo em realização. E olha que bacana aqui, é algo que já existe, em oposição, algo que está em oposição a um estado de potencialidade. Ou seja, potencialidade é algo que pode vir a ser. A energia não, a energia é algo que já é. Ela já é uma ação em movimento. Então já é algo que já existe. É algo em pleno funcionamento, a realização plena de uma capacidade. Tá? Então isso é uma energia. Né? Tanto que a gente tem aí no conceito mais físico, a energia vem e faz algo funcionar, ou a energia vem e faz uma lâmpada acender, ou faz o nosso Wi-Fi funcionar, enfim, a energia ela carrega em si a força criadora de algo que virá se manifestar, ela já é essa força criadora. Levando isso para o nosso universo, né, de buscadores aqui, nós temos o conceito de energia como sendo uma consciência criadora. Né? Na verdade, a consciência vai escolher o que ela quer que aquela energia faça. Então, por exemplo, toda a realidade é formada por unidades de consciência. A gente explorou muito isso no material do 7, né?
as UCs que ele coloca para nós, as unidades de consciência. Então, o Seth explica, lembra que ele dá o exemplo no Seth Speaks, que até uma unha tem consciência, ele até brinca, né? Ele fala, você poderia dar bom dia para sua própria unha, e ela teria consciência, porque a sua unha tem consciência de que ela é a sua unha. Ela enxerga a realidade de uma forma diferente, mas tudo que existe tem consciência. Então, porque tudo vem dessa mesma fonte de energia. Cada pensamento, emoção ou intenção é uma forma de energia que molda a experiência física e não física. Nós falamos já em muitos vídeos sobre a energia que as nossas crenças carregam. E quando a gente dá com a nossa consciência, a gente dá uma intenção para aquela energia, ela vira uma crença. E aí esse será o nosso molde, a nossa base para a manifestação da nossa realidade. A energia é vista como a base de toda a criação, com a consciência sendo o catalisador que direciona essa força. Ou seja, é como se nós vivêssemos em um grande mar energético. E aí, através da nossa consciência, que aí no próximo vídeo eu vou falar da origem da consciência, a nossa consciência escolhe qual qual comando que a gente quer que essa energia manifeste. Quando o professor Hélio Couto fala para nós que a gente vive em um universo, um grande oceano primordial de energia, que ele é carregado de todas as potencialidades possíveis, é mais ou menos isso que ele quer dizer. A gente, como observador, como consciências, a gente escolhe como a gente quer que essa energia se manifeste. Então, a energia criadora de vida, de diversas consciências, ela não está nós estamos nela, mas ela não é criada a partir de nós. Nós vivemos dentro desse universo, que eu gosto de chamar de todo, ou de universo primordial. Nós estamos nesse universo energético que ele é composto de várias potencialidades. Com a nossa consciência, como a mecânica quântica também coloca, sendo o observador, nós, como consciência, damos a essa força vital, a essa energia, o comando, o que a gente quer, como a gente quer que ela age, ou a gente cria através das nossas escolhas as nossas bases de crença que vai fazer com que nós movimentamos essa energia para que vão criar a partir de si mesmas certos vórtices, vão se acoplar a certos campos e vão passar a manifestar através das suas ondas eletromagnéticas aquilo que elas estão vibrando. Mas a intenção que essa energia vai se manifestar, somos nós que damos com a nossa consciência. Por isso que somos nós que moldamos a nossa realidade. A gente pesca nesse grande universo essa energia e a gente fala para essa energia assim, olha, eu acredito em prosperidade, então o que eu vou pegar vocês, unidades de consciência, vou me formar com uma base sólida de alguém que acredita que a prosperidade é possível para todos nós, porque eu acredito nessa vastidão de infinitas potencialidades que esse grande universo de energia nos proporciona, e eu vou usar isso ao meu favor. Então a energia vem, e aí eu vou moldá-la através dessa base, dessa minha crença, e ela vai criar um campo eletromagnético que eu virei a experimentar através de realizações materializadas que vão me proporcionar uma realidade física de prosperidade. Do contrário, também funciona dessa mesma forma. Eu constantemente vivo através desse universo de energia. O que eu faço, o comando que eu dou para que essa energia se torne algo palpável, algo físico, é o que eu carrego como o molde, que são as minhas crenças. Eu acredito que ganhar dinheiro é difícil, porque eu aceitei me formar com essas crenças, eu aceitei formular a minha consciência com essas crenças. Então eu vou, dentro desse universo de energia do qual todos nós estamos, eu vou moldá-las com essa crença. Aí para mim vai ser muito difícil ganhar dinheiro.
tá? São exemplos que eu gosto de dar porque chama bastante a atenção de todos nós, né? Mas é assim que a gente vem criando a nossa realidade. Energia e vibração. A energia é intrinsecamente conectada à ideia da vibração também, né? Na verdade, a vibração seria a energia em uma constância, um mesmo ponto focal sendo mantido, criando uma vibração a partir dele mesmo. Diferentes formas de energia vibram em diferentes frequências. A partir daquela vibração, a repetição daquela vibração cria um padrão de frequência. Também a gente vai falar sobre vibração e falar sobre frequência também. A energia como interconexão. A energia não está isolada, né? Ela não é solta. Ela é interconectada em uma vasta teia universal. Ela seria assim, o plano do qual todos existem, sobre o qual todos existem. Todos os seres e eventos estão profundamente entrelaçados por meio de padrões energéticos. Transformação e poder pessoal. Os indivíduos têm o poder de transformar a sua energia por meio da consciência. O que eu estou escolhendo fazer com essas energias, o que eu estou escolhendo criar a partir dessas energias. Ao alinhar pensamentos e intenções com propósitos mais elevados, é possível criar uma realidade mais harmoniosa e expansiva. Então, a palavra energia não apenas carrega a ideia de uma ação em potencial ou força ativa, mas também assume um significado profundo como a essência da vida e do espírito. É o fluxo criativo que permeia tudo o que existe, em constante transformação e expansão. Cada pensamento ou emoção é uma semente energética que molda o campo vibracional ao nosso redor, reafirmando o poder criativo e interconectado de cada ser. Ou seja, todos nós existimos em um grande universo energético. Esse universo, esse todo universal, esse grande oceano de energia primordial, ele se abastece constantemente de vitalidade. Toda energia, ela está em um estado de constante movimento e expansão. Se a gente, depois quem quiser aprofundar, estuda sobre a entropia. Nada se reduz, tudo está sempre expandindo, a energia está sempre em expansão. Então, nós estamos constantemente carregados de inúmeras potencialidades para manifestar inúmeras formas de experiências físicas. Eu, como consciência, eu vim emanada desse grande universo primordial. Porém, eu escolho como eu quero experimentar a minha realidade. Claro que, para chegar até mim, Fernanda, várias camadas dessa consciência central foram sendo criadas, e aí eu vim, várias formas de interpretação foram sendo criadas para chegar aqui nesse composto individual chamado Fernanda. Em todo momento da minha vida, em cada milésimo de segundo, eu tenho o poder de escolher como eu quero modular a minha realidade. Ah, mas estamos presos a uma realidade? Não. Ah, estamos presos a um castigo? Não. Nós estamos presos a crenças que nós mesmos alimentamos durante muito tempo. Agora chegou o momento da gente se abastecer de informações realmente verdadeiras para que a gente aprenda de uma forma clara e objetiva a mudar a nossa realidade, a expandir como consciência. Então é como se eu tivesse até o momento, de vez eu me alimentar desse oceano infinito de possibilidades, eu criei para mim um oceano escuro, um oceano sujo e pequeno, onde eu só me retroalimento de ideias ilusórias. Então eu tenho um universo inteiro de potencialidades para trazer para mim, moldar e manifestar uma realidade física. Mas, como nós, em dado momento, escolhemos nos abastecer como consciência de ideias ilusórias, o que eu fiz? Eu me alimentei de uma energia criada com base em ilusão. Então, a minha consciência se alimentou disso, as minhas ideias vêm daí.
Por isso, nosso trabalho principal nessa vida não é ganhar dinheiro, não é casar, não é ser pai, não é ser mãe. Você pode ser o que você quiser, desde que a sua principal base seja expandir as suas ideias em relação a você mesmo, seja se abrir de verdade à realidade última, para que aí sim, nós como energias interconectadas vamos conseguir expandir todo esse estado de consciência que é o estado que nós estamos vivendo agora. Então, quando eu paro de retroalimentar essa troca de energia com esse oceano poluído de ideias ilusórias e passo a olhar para um potencial energético muito maior, que é o que cria realmente as realidades, eu consigo pegar essa energia, puxar para mim, modular ela com as crenças certas e aí eu, como resultado, começo a experimentar fisicamente a realidade que eu quero. No começo do livro, eles explicam que certas consciências muito mais superiores que nós resolveram criar o estado físico de experimentar as nossas ideias. Então, começou-se a criação de personificar certas consciências para que elas se percebam individuais. E a partir daí, então, elas começariam a criar as suas próprias realidades a partir das suas ideias e das suas crenças. E maravilhoso essa sensação. Pensa, a gente ter a sensação física é muito bacana, é muito legal a nossa experiência quando a gente tem consciência daquilo que a gente faz e quando a gente tem consciência de como esse processo funciona. Só que em dado momento, que não é assunto para esse vídeo, foi escolhido experimentar ou sei lá, enfim, por um instantezinho, acreditamos na ideia da separação a partir de um pensamento, a partir do momento que ele é emanado, ele já tem consciência própria e ele vai se alimentar da energia criadora, só que com base na consciência que ele tem da realidade, ele vai criar mais de si mesmo, ou seja, ele vai expandir um estado ilusório que não está machucando esse universo, não está poluindo esse universo. É como se ele estivesse experimentando uma ilusão à parte. Ele não sabe que é um sonho, que é um pesadelo, que é uma ilusão. Mas personagens desse pesadelo, dessa ilusão, não querem mais olhar para isso. Fala assim, não, eu não quero mais ficar preso aqui nesse pesadelo, eu quero acordar para o grande universo de energia primordial que forma tudo e todos, e é lá que eu vou me unificar. E é a partir dessa energia que eu escolho criar a minha realidade. Então aprendemos que uma realidade material, ela vem de uma energia. E toda energia é formada de partículas de consciência que obedecem à consciência do observador. Então, eu estou aqui, Fernanda, e quero criar a minha realidade. Eu me conecto a esse campo energético primordial e eu me abasteço dessa energia e através das minhas crenças eu vou criar a minha realidade. Então, energia é um estado em constante movimento e ação. O comando que essa energia vai receber, a forma que essa energia vai manifestar, sou eu como consciência que vou dar dentro do meu universo pessoal de experiência fisicamente orientada. Então esse é o conceito de energia. Entendam que energia é uma força em constante movimento, em constante ação, em constante criação. Próximo vídeo a gente fala sobre a origem da palavra consciência e como isso impacta no nosso estudo e na nossa expansão. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.